Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para mais um bate-papo falando um pouquinho sobre mercado financeiro. O olhar é sempre aí para ambiente corporativo, política e economia, trazendo as principais notícias aí que podem impactar o dia a dia. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo aí ou posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo, assim o YouTube entrega esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Na descrição do vídeo, posteriormente, você tem também a possibilidade de acessar o link de WhatsApp, do grupo de WhatsApp, onde você recebe também esse conteúdo em PDF gratuito antes das 7 horas da manhã. Sextamos dia 28 de janeiro de 2022, muita expectativa, muita volatilidade no mercado durante toda essa semana e ontem, olhando para o fechamento de mercado, não tivemos nada diferente. O índice Bovespa novamente aí descolou das bolsas norte-americanas, principalmente, inclusive descolando aí de boa parte das bolsas europeias também. Um dia de grande volatilidade por aqui, juros futuros em alta, mas nem assim segurou aí a alta do índice Bovespa, que retomou os 112 mil pontos novamente e pelo terceiro dia consecutivo aí fecha em alta, se descolando aí dos mercados globais, fugindo inclusive um pouco aí o índice Bovespa da pressão e preocupação ali dos demais investidores a nível internacional que se preocupam aí com o aperto monetário aí do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e certamente isso acaba tendo um impacto diferente com mais investidores estrangeiros buscando aí os ativos que estão mais baratos aqui no Brasil. Ontem aí tivemos ainda alta nas commodities, minério de ferro e também o petróleo, mas não foi eles aí que ajudaram aí basicamente aí a subir o índice Bovespa. A variação aí não foi positiva nesse sentido para Petrobras e Vale, mas algumas empresas aí de varejo e de tecnologia ganharam alguns pontos aí no dia de ontem, inclusive aí superando algumas expectativas, visto que o cenário de alta de juros normalmente aí tende a prejudicar esse tipo de empresas, mas alguns especialistas acreditando aí nos ativos baratos e olhando para esses ativos aí para médio e longo prazo com grande potencial. Olhando um pouquinho para o exterior, as bolsas norte-americanas fecharam em queda, mesmo com dados econômicos positivos por lá, como o caso do PIB e outros indicadores. Principalmente aí o receio é o tamanho do aperto monetário que o Federal Reserve vai trazer aí na próxima reunião do FOMC e a aceleração aí da alta de juros que pode acontecer. O mesmo tem acontecido lá na Europa, que também aí tem os dias aí com bastante volatilidade, como vimos no dia de ontem, onde o mercado começou em alta, caiu e depois tivemos novamente aí o mercado retomando aí com leve alta na Europa, mas muita preocupação ainda em torno aí dos próximos passos aí do Federal Reserve e também os próximos passos do Banco Central Europeu e de demais bancos centrais na Europa que podem seguir também esse caminho. Tudo isso também faz com que as treasuries, né, os títulos públicos lá dos Estados Unidos, tenham uma maior valorização ou um maior potencial de ganho e tira recurso aí de países emergentes e também recurso de mercado de renda variável. Mas vamos olhar um pouquinho para números de forma geral e aí fica mais fácil interpretar um pouquinho de tudo aquilo que aconteceu no dia de ontem. O índice Bovespa, então, subindo 1,19%, chegando a 112.612 pontos. O dólar continuando a cair. Em alguns momentos no dia de ontem o dólar chegou a ficar abaixo dos 5,40, mas depois subiu um pouquinho, fechou a R$ 5,42, uma queda de 0,45%.
Nos Estados Unidos, a bolsa de tecnologia Nasdaq caiu 1,40% a 13.352 pontos, S&P 500 caiu 0,54% a 4.326 pontos e Dow Jones uma lateralização negativa, queda de 0,02 a 34.160 pontos. Olhando um pouquinho aí para a Europa, também tivemos queda no euro, que chegou a R$ 6,04, uma queda de 1,38% no dia de ontem, e as bolsas oscilaram bastante durante todo o dia, mas ao final as principais bolsas voltaram a fechar em alta, tentando recuperar as fortes quedas aí que tivemos nessa semana. O DAX na Alemanha subiu 0,42% a 15.524 pontos. Na França, o CAC subiu 0,60 a 7.023 pontos. E no Reino Unido, uma alta um pouco mais acentuada de 1,13%, com a bolsa subindo a 7.554 pontos. Na Ásia, ontem tivemos um reflexo grande aí, principalmente de Wall Street, né? Com a expectativa de juros futuro mais alto e com a queda das bolsas norte-americanas no dia anterior, tivemos aí também, após essas definições, uma forte queda na Ásia, com a bolsa chinesa caindo 2,77% a 13.398 pontos, e no Japão uma queda aí de 3,11%, com a bolsa fechando a 26.170 pontos. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, ontem aí bastante oscilação também nas criptomoedas. Falávamos já há algumas semanas, cada vez uma maior correlação entre as criptomoedas ou entre as principais criptomoedas e o cenário de bolsa. Não foi diferente no dia de ontem e vimos os principais ativos de cripto fechando em cenário distinto. Bitcoin subiu aí um pouco, 1,31%, enquanto no fechamento de ontem o Ethereum caía 0,80%. Petróleo futuro, como falávamos na abertura, tivemos uma nova alta no petróleo aí na negociação no dia de ontem, negociação de petróleo futuro chegando a $88,84 o Brent, enquanto o WTI também subiu um pouco mais, chegando a $87,51, preocupando obviamente com as crises políticas, né, e dificuldade ou uma expectativa aí de oferta e demanda terem novo descasamento. Por isso essa alta que acaba afetando aí os mercados de forma geral e o bolso da população no preço final da bomba. E aí tem algumas discussões que já falamos sobre isso aqui durante as últimas semanas. Olhando um pouquinho para o índice VIX, o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo lá nos Estados Unidos, ele começou a cair mesmo com um movimento de queda na bolsa norte-americana no dia de ontem. Ele fechou aí com queda de 4,60%, chegando aí a 30,49 pontos. O índice VIX ele mede a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, e ele acaba sendo muito utilizado aí para momentos de entrada e saída desses setores, e quanto mais alto, maior o risco, maior a volatilidade. Com o mercado começando a digerir um pouco aí as falas de Jerome Powell, que não deu um posicionamento específico na quarta-feira sobre o tamanho do aperto monetário que virá na próxima reunião do FOMC em março de 2022, o índice VIX aí e as bolsas norte-americanas começam agora a digerir isso, e por isso temos esse movimento de queda, mesmo em meio aí a uma queda nas bolsas norte-americanas no dia de ontem. Vale a pena ficar acompanhando esses desdobramentos também no dia de hoje. Olhando aí para a expectativa de juro futuro, de metais futuro, negociação aí para final de janeiro de 2022, ou seja, finalizando aí na próxima segunda-feira. Ouro futuro caindo e fechando aí a $1.793,30, a expectativa de negociação. Alumínio futuro subindo a $3.100 e o ferro refinado chegando a $129,96, também nova alta, assim como comentávamos na abertura do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje.
Olhando um pouquinho aí para o fechamento do índice Bovespa no dia de ontem, as principais altas das ações que compõem o índice, tivemos aí Magalu MGLU3 liderando as altas com 6,96% de alta, fechando a R$ 7,22. BID11 Banco Inter também subindo 6,28% a R$ 25,62. BBSE3 Banco do Brasil Seguridade subindo 5,91% a R$ 22,39. Acabei pulando ali Via 3, Via Varejo com alta de 6,20% a R$ 4,62. Carrefour Brasil também subindo 5,75% a R$ 16,55, fechamento das principais altas do índice no dia de ontem. Já as principais baixas aí ficaram por conta de GNDI3, Grupo Notre Dame Intermédica, que isso caiu 4,69% a R$ 68,40. Rapvi3, Rapvida também caindo 3,42% a R$ 12,12. Natura NTCO3 caindo 3,24% a R$ 22,99. Marfrig MRFG3 novamente aí entre as principais quedas, caindo 2,98% e alcançando R$ 22,39, e Pets 3, que havia subido no dia anterior, caindo agora 2,77% a R$ 17,51. Essas foram as principais altas e baixas aí das ações que compõem o índice Bovespa. E olhando agora um pouquinho para a agenda de indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, por aqui temos a divulgação do IGPM, Índice Geral de Preços Médio, que é divulgado sempre no final do mês. E principalmente aí mede a expectativa, né? Mede a inflação do atacado, mas óbvio é um indicador importante, não só pensando no atacado, mas também no varejo, pois os preços aí que aumentam no atacado tendem sempre a ser repassados em um curto ou médio espaço de tempo para o consumidor final, e também pode afetar o IPCA, né, e outros indicadores aí de inflação no curto e médio prazo. Então vale a pena ficar de olho nessa divulgação no dia de hoje. Olhando já um pouquinho para cenário internacional, hoje temos divulgação aí do PIB da França e PIB da Alemanha, ambos aí já divulgados e vindo aí acima um pouco até no teto da expectativa, um bom crescimento em relação aí ao ano de 2020. Mas nem isso aí nos últimos dias tem freado especificamente a oscilação e queda de alguns mercados. Olhando ainda para o restante, nós temos aí na zona do euro divulgação hoje do índice de clima de negócios e a confiança do consumidor, dois indicadores importantes também em meio a tantas mudanças e tanta oscilação que temos tido aí no mercado. E nos Estados Unidos temos a divulgação do PCI, que é outro índice de inflação que mede aí o consumo individual, consumo das famílias. Lembrando, assim como aqui no Brasil nós temos mais de um indicador para a inflação, lá tem o PCI e o CPI divulgado sempre nas primeiras semanas, e o PCI normalmente divulgado mais próximo do fim do mês. São indicadores distintos, mas também tem essa prerrogativa de olhar para a inflação, então também vale a pena, lembrando aí que tudo isso aí pode impactar na decisão do aperto monetário do Federal Reserve na próxima reunião do FOMC. O Jerome Powell já deixou claro aí que não acredita mais em uma inflação transitória, e por isso aí os Estados Unidos devem iniciar o processo de aumento de juros, e conforme esses indicadores forem aparecendo, o PCI agora no início de fevereiro também e no início de março, outros indicadores, podemos ter obviamente aí um direcionamento para acelerar um pouco mais ou desacelerar essa alta de juros que inicia a partir de março. Olhando um pouquinho para o ambiente político aqui no Brasil e o que pode impactar no mercado no dia de hoje e outros dias da próxima semana, o presidente Jair Bolsonaro deve depor hoje na Polícia Federal, né, sobre o vazamento de informações sigilosas daquela invasão ao sistema do TSE. Lembrando um pouquinho, né, esse pedido aqui foi do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior
do STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes aí questiona o presidente Jair Bolsonaro sobre a fala dele em algumas de suas entrevistas e principalmente nas suas lives ali pelo Facebook que ele fazia com frequência, e em alguns dos momentos em que ele questionou a segurança das urnas eletrônicas e a segurança do processo eleitoral via urnas eletrônicas na última eleição e na próxima, ele falou sobre um ataque hacker, né, uma invasão ao sistema do TSE para justificar o medo, e essas eram informações sigilosas, por isso uma investigação específica, e agora chegou o limite aí de tempo para o presidente Jair Bolsonaro depor. Esse depoimento deve acontecer aí no dia de hoje e obviamente pode impactar aí o mercado financeiro e o ambiente político brasileiro. O Tribunal de Contas da União, mesmo após no dia de ontem aí, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro reforçar que iria repassar todos os comprovantes de recebimento dele em relação à empresa de consultoria que ele trabalhou lá nos Estados Unidos, ainda assim o Tribunal de Contas deve continuar a investigação da empresa a qual ele prestava consultoria. Isso também pode trazer desdobramentos, inclusive aí para o ambiente político e o ambiente de eleições 2022. Falando ainda do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, alguns analistas veem que é muito pouco provável que ele abandone a corrida presidencial. Em alguns momentos já falamos sobre isso, houve algumas especulações, mas o que pode acontecer, de acordo com alguns especialistas, é a troca, inclusive aí do ex-ministro Sérgio Moro saindo do Podemos, indo para o União Brasil, com o objetivo aí talvez de uma união dos dois partidos ali para ter maior tempo de TV, e o União Brasil tendo aí o candidato à presidência e o Podemos o candidato a vice. São algumas negociações de bastidores que ainda podem acontecer e impactar o mercado nas próximas semanas. Os mandatos coletivos, né, que iniciaram, foram pioneiros no estado de São Paulo, principalmente, né, nas últimas eleições presidenciais, iniciou a questão dos mandatos coletivos, onde é mais de uma pessoa que é candidato no momento aí da eleição, é um grupo de pessoas e cada uma fica no mandato por algum tempo. Esses mandatos aí estão encontrando bastante dificuldade para tentar a reeleição, visto que os problemas foram muito grandes aí nesses grupos, nesses mandatos coletivos, com troca inclusive de fechadura de gabinetes, enquanto um candidato trocava para o outro, muitas brigas nesse sentido, e isso obviamente afetou muito essa ideia dos mandatos coletivos e pode impactar também no processo eleitoral, tirando essa ideia de mandatos coletivos para as próximas eleições agora no ano de 2022 e as seguintes. A pesquisa do Ibope, divulgada também no dia de ontem, e olhando para essa questão de eleições 2022, traz novamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o primeiro na disputa presidencial, né, liderando a disputa presidencial, de acordo com a pesquisa. Logo em seguida tem aí o atual presidente Jair Bolsonaro, e a provável terceira via que o mercado tanto busca ainda se mantém muito distante. Inclusive alguns especialistas políticos reforçam aí que a campanha presidencial tem que ser iniciada bem antes das eleições, e por isso aí talvez a dificuldade nesse momento dessa terceira via se impor e ganhar pontos importantes aí para essa disputa eleitoral. Óbvio, ainda tem muita coisa para acontecer nesse processo, mas vale a pena ficar de olho, pois com certeza tudo isso mexe aí com a confiança do mercado financeiro e também a economia aqui no país. E o presidente Jair Bolsonaro, no dia de ontem, vetou aí a PEC dos combustíveis, inclusive isso foi durante uma reunião com os ministros, e deixou claro que não quer os ministros tocando nesse assunto. Lembrando, a PEC dos combustíveis aí busca soluções para reduzir o preço do combustível ali na bomba, né?
Ontem tivemos aí os estados prorrogando por mais 60 dias o congelamento do ICMS, imposto estadual aí que tem impactado bastante também no preço dos combustíveis. E se lembrarmos, é uma crítica já antiga do presidente Jair Bolsonaro, onde ele dizia que o aumento do preço dos combustíveis era por conta aí do aumento do ICMS dos governadores, que eles tinham que mexer nesse ponto, e por isso aí temos essa discussão também já há bastante tempo. Vale a pena agora ficar de olho nos desdobramentos disso, visto que o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm conversado bastante aí sobre a questão da PEC dos combustíveis e podem levar isso adiante e talvez trazer aí mais um problema aí para a atual administração do presidente Jair Bolsonaro. Vale a pena ficar de olho nos desdobramentos. Olhando um pouquinho para a economia e aquilo que pode impactar o mercado aí durante os próximos dias e a próxima semana, o presidente Jair Bolsonaro aprovou aí, inclusive indo contra o aconselhamento aí, a sugestão do ministro Paulo Guedes da Economia. Ele aprovou no dia de ontem aí um reajuste de 33% no piso salarial de professores da educação básica, trazendo aí inicialmente a sugestão de Paulo Guedes era um reajuste aí na casa de entre 7% e 8%. Então, o reajuste aí no piso salarial foi bem mais alto, é o maior reajuste já concedido aí, para a categoria, olhando aí para essa questão de educação básica, né, o piso salarial, e esse movimento preocupa aí o mercado e preocupa aí economistas, pois pode gerar mais dificuldades não só para o governo federal, mas também para estados e municípios, né? Diversos estados brasileiros aí já estão com dificuldade aí no pagamento da folha salarial, inclusive aí devendo recursos aí que deveriam ser pagos ao governo federal. Isso pode impactar cada vez mais na arrecadação e isso impactar aí no resultado fiscal e na confiança do mercado em relação ao Brasil conseguir pagar as suas contas. Ontem aí tivemos, como falado anteriormente, divulgação de PIB nos Estados Unidos, hoje divulgação aí de PIB também em alguns países da Europa, com pontos bem positivos em relação ao crescimento do PIB, mas mesmo nessa perspectiva, a expectativa de maior aperto monetário, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, faz com que os mercados oscilem bastante. Vimos isso aí durante os últimos dias e uma grande preocupação em torno desses próximos passos, né? Já falamos aí durante a semana que o Federal Reserve deve aumentar os juros, o Banco Central Europeu, a princípio, não deve mexer, mas nas próximas semanas também temos o BOE, o Bank of England, também definindo aí sobre taxa de juros. O BOE foi o primeiro banco central aí de um país desenvolvido a trazer principalmente aí um aumento de taxa de juros que já aconteceu no final do ano passado. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que certamente podem mexer ainda mais com a economia a nível global. E especialistas aí têm apontado aí um crescimento de 2% no crédito imobiliário para 2022, principalmente aí a alta de juros e a redução do poder de compra por conta da inflação. Tivemos aí valores mais altos, principalmente aí de produtos e insumos aí para construção civil. Tudo isso acaba dificultando aí a evolução do crédito imobiliário durante o ano de 2022 e certamente isso impacta aí diretamente a economia brasileira. Ontem, em reunião da CMN, o Conselho Monetário Nacional, foi aprovado aí algumas medidas para facilitar o uso de contas em moeda estrangeira. Lembrando, né, recentemente nós tivemos a aprovação aí do marco cambial, com algumas mudanças, desde a possibilidade de sair com mais recurso em espécie do país, como a possibilidade de manter contas aqui no Brasil em moeda estrangeira, e agora o Conselho Monetário Nacional também atuando aí nessa criação de regulamentação, criando regras aí para isso, e óbvio, algumas dessas regras para facilitar, então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que podem mexer bastante aí com a economia e o mercado financeiro nos próximos meses. E o Banco Central informou também no dia de ontem que irá retomar a liberação do registrato, né? Não falamos aqui durante a semana, mas foi uma notícia aí que foi bem difundida. O Banco Central aí criou um programa, o Registrato,
e você consegue verificar se você tem recursos em instituições financeiras, né, recursos parados. Basicamente, aí a ideia é que muitos brasileiros tinham recursos em conta que nem mesmo lembravam, e através desse programa aí você consegue fazer essa busca e posteriormente até fazer um Pix desses valores aí para a sua conta de movimentação atual. Por isso, então, a importância desse movimento, mas nos primeiros dias ele já travou com a quantidade de usuários tentando buscar, e agora no dia 14 de fevereiro, então, retorna a utilização do Registrato. Essa é a notícia aí do Banco Central, e isso também mexe aí com a economia, com o mercado financeiro, fazendo com que mais recurso aí gire na nossa economia. Olhando um pouquinho aí para o ambiente corporativo, os especialistas têm olhado aí com carinho para o setor de papel e celulose, né? Os gargalos produtivos aí tem feito com que fique mais caro aí a produção de celulose, e os especialistas então enxergam aí como um ano promissor, o ano de 2022 para o setor. Temos algumas empresas no país com força nesse setor, lembrando, não é uma recomendação de compra ou venda que nós trazemos aqui, mas apenas notícias que podem impactar setores específicos ou todo o ambiente corporativo brasileiro. De acordo com esses especialistas, mesmo o movimento aí de queda no dólar que nós estamos vivendo não deve impactar tanto aí o setor de papel e celulose, então vale a pena ficar acompanhando também esses desdobramentos. Olhando um pouquinho para o setor de energia, que falamos bastante também nas últimas semanas, com a bandeira tarifária mais alta, né? Lembrando, tivemos aí a bandeira vermelha 2 durante muito tempo, depois foi criada a bandeira de escassez, principalmente por conta da crise hídrica que afetou aí bastante o país no ano de 2021. Isso fez com que a conta de luz ficasse mais cara, e automaticamente a inadimplência aí dessas contas de luz também batesse recordes, e temos visto isso acontecer. Isso acaba gerando aí um prejuízo para as distribuidoras, que já tiveram aí que buscar alguns créditos, né, para dar conta aí de pagar as suas despesas. O governo inclusive aprovou algumas situações de crédito aí para essas empresas aí, as distribuidoras de energia, visto que ficou mais caro também o custo para elas, de acordo aí com o uso de térmicas e outras situações para conseguir aí equalizar a distribuição de energia. Então também é um movimento aí que pode impactar o setor. Obviamente, se essa inadimplência continuar alta, ela pode afetar o resultado dessas empresas. Varejistas, né, que já sofrem bastante aí com o momento em que nós estamos vivendo, com alta de juros. Normalmente as varejistas são empresas mais alavancadas, e com a alta de juros isso acaba prejudicando aí a atuação delas. Também tem o brasileiro que perdeu o poder de compra, e também vimos então em todo esse cenário a forte queda das varejistas de forma geral. E com isso aí agora vemos outros problemas, né? No caso Magalu, Magazine Luiza e Via, né? Que é a Via Varejo, né? A antiga Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, trocam acusações na justiça, né? Acusando uma a outra de concorrência desleal. E isso também, esses desdobramentos jurídicos devem demorar para aparecer, né? Mas certamente acabam afetando ainda mais o setor. Vale a pena então ficar de olho nas duas empresas aí e nesse desdobramento das acusações e os processos jurídicos que podem vir a partir disso. O mercado aí olhando também para essa questão de varejistas, olha aí para uma possível fusão da Arezzo, né? O Arezzo indo para novas aquisições. A Arezzo aí confirmou um follow-on, então é um dos maiores, inclusive, com recurso em caixa ela pode partir aí para compras ou para fusão com outras empresas do setor. Lembrando, no ano passado aí a Arezzo fez propostas pela companhia Hering, né, pela Hering, que depois acabou sendo comprada aí pela Soma, acabou tendo a fusão com o grupo Soma, e alguns especialistas falam aí talvez em uma tentativa aí de compra ou de fusão da Arezzo aí com o grupo Soma, talvez Renner, Centauro ou outras grandes varejistas, formando um grande player também aí no mercado. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também. Lembrando, inicialmente são informações de especulação
em relação aí a especialistas e analistas, mas onde a fumaça há fogo, então podemos ter mudanças nesse sentido também. E olhando aí para a questão de, infelizmente, o aumento de casos de Covid faz com que as farmácias aí estejam batendo recorde aí na realização de testes e assim como já falávamos há algumas semanas aqui, alguns locais já começam a apresentar escassez de testes, algumas redes com dificuldade de repor aí os testes para a Covid-19. Isso acaba, obviamente, aí preocupando o setor, preocupando a economia e automaticamente o mercado financeiro. Então, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também, inclusive do setor de saúde. Olhando um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, já são 6h20 da manhã, temos as bolsas asiáticas fechadas. Olhando aí para a bolsa chinesa, que fechou aí às 5h30 da manhã. Nova queda na bolsa chinesa, aí, uma queda de 0,53% a 13.328 pontos. Importante aí ficar de olho nesses desdobramentos, pois na semana que vem temos feriado, né? Uma semana de feriado lá na China, com as bolsas fechadas. Então, o mercado aí digerindo até o dia de hoje aí as últimas decisões aí do Federal Reserve e a fala de Jerome Powell, e agora esperamos aí uma retomada assim que voltar a negociação nas bolsas chinesas. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também na próxima semana e semana seguinte. Olhando ainda para esse ambiente na Ásia, além da bolsa chinesa, temos a bolsa Nikkei, lá no Japão, que já está fechada desde as 3 horas da manhã. Diferente do que aconteceu na China, com essa queda, bolsa Nikkei tentando recuperar um pouco aí da perda da semana, subindo 2,09% a 26.717 pontos. Mesmo com a expectativa de aumento de juros e impactando bastante aí durante a semana as ações de tecnologia, a bolsa Nikkei então tentando se recuperar, com investidores aí digerindo um pouco mais as falas e os próximos passos aí da economia global. Olhando um pouquinho para o restante dos mercados, bolsas europeias e pré-market dos Estados Unidos, temos uma expectativa de bastante volatilidade no dia de hoje novamente. As bolsas não estão operando em um sentido definido, bolsas europeias aí operando em forte queda no dia de hoje novamente. O DAX na Alemanha está caindo 1,35% agora, o CAC na França cai 0,95% e no Reino Unido temos uma queda um pouco menor de 0,80%, isso às 6h22 da manhã. Olhando um pouquinho também para a pré-market lá dos Estados Unidos, que também tem oscilado entre perdas e ganhos, operando em alguns momentos próximo da estabilidade nas primeiras horas do dia. Agora, 6h22, nós temos aí Dow Jones subindo 0,10%, S&P 500 subindo 0,26% e Nasdaq subindo aí 0,78% nesse momento. Óbvio, a gente sempre ressalta que o mercado é soberano, temos ainda alguns indicadores aí na Europa, principalmente com relação à confiança do consumidor e clima de negócios, que podem ajudar a melhorar um pouco esse cenário, mas o principal aí são ainda os investidores e os especialistas digerindo aí as falas e a decisão do Federal Reserve durante a semana. Podemos ter ainda bastante oscilação no dia de hoje e isso ainda voltando a acontecer no início da próxima semana. Olhando para o nosso índice Ibovespa aqui, tendência dele seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, né, tivemos 3 dias consecutivos de alta e a maioria deles aí destoando do mercado internacional. Podemos ter algum movimento de correção ou até mesmo o cenário interno potencializando o resultado novamente e reforçando aí talvez esse cenário de alta aí para a Bolsa Brasileira. Para falarmos um pouquinho mais sobre isso e entender o que aconteceu na segunda-feira, a partir das 5h50 nós estamos aqui novamente, te espero lá, desejo um bom dia de trabalho, um bom final de semana e até lá. Um abraço.